Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa azul marinho e o tema da nossa aula de hoje é o populismo no Brasil. Durante o Estado Novo, foi outorgada a Constituição de 1937, que previa eleições presidenciais em 1945. Dessa forma, a partir de 1944, começou a ocorrer uma pressão do movimento estudantil e também lideranças das oposições começaram a articular a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes às eleições presidenciais. Diante dessas pressões, Getúlio Vargas se antecipou e estabeleceu o Código Eleitoral. Neste Código Eleitoral, começou-se a organizar como seriam essas eleições em 1945. Os partidos políticos começaram a se organizar, então foi criado o PTB e o PSD, que estavam alinhados à política de Getúlio Vargas, a UDN, que era a oposição dos liberais, cujo um dos principais líderes era Carlos Lacerda, e também o PCB saiu da ilegalidade e anistiou os presos políticos e exilados como Luiz Carlos Prestes, que era uma liderança do Partido Comunista Brasileiro. Com medo do queremismo, que era um movimento que apoiava a permanência de Getúlio Vargas no poder, começou essa pressão e o exército acabou cercando o palácio e obrigando Getúlio Vargas a renunciar. Isso ocorreu em 1945. Esse período pós-Estado Novo e que também antecede a ditadura civil-militar que começou em 1964, teve características populistas. Ou seja, o populismo é um tipo de fazer dos governantes onde existe uma relação de aproximação com as massas, existem também lideranças carismáticas e com um discurso voltado a conceder alguns direitos ao povo como forma de benefício, como se fosse algo que o governo estivesse dando ao povo como uma benesses e não como uma conquista dos movimentos sociais. Por exemplo, há uma concessão de direitos, há um discurso de que o governo está sempre favorecendo o povo. Uma outra característica do populismo é que há um nacionalismo econômico também muito forte e uma certa descaracterização da força dos partidos políticos para um fortalecimento da figura carismática do governante. Entre 1946 e 1964, nós tivemos o governo de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas volta ao poder também através das eleições, nós tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e também João Goulart. Quem ganhou as eleições presidenciais foi o candidato da coligação PTB-PSD, Eurico Gaspar Dutra, que estava alinhado ao apoio de Getúlio Vargas. Nessa imagem, vemos a posse de Eurico Gaspar Dutra como presidente da República, em 1946. O governo de Dutra coincidiu com o início da Guerra Fria, que foi uma espécie de guerra não declarada entre os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Dessa forma, Dutra se alinhou aos Estados Unidos, distanciando-se um pouco daquela política nacionalista de Getúlio Vargas.
Nessa imagem, vemos norte-americanos dando boas-vindas ao presidente Dutra nos Estados Unidos. Com esse alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, no governo Dutra há um rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética. E com o apoio do Poder Legislativo, o Partido Comunista ele acaba entrando na ilegalidade. Inclusive, os seus deputados têm os seus mandatos cassados. Um exemplo desses é do escritor Jorge Amado, que pertencia ao Partido Comunista Brasileiro naquela época. No governo de Dutra também foi aprovada a 5ª Constituição Brasileira, que previa ampla liberdade de pensamento e de expressão. É claro que qualquer ideia que estivesse alinhada ao comunismo não era aceita, mas, no geral, havia liberdade dentro desses princípios liberais. Havia também a garantia do voto a partir dos 18 anos, tanto para homens e mulheres. Somente os analfabetos eram excluídos, porém, eram metade da população. E também a Constituição garantia o direito à greve, desde que não fosse em serviços essenciais, e a autonomia dos 3 poderes. Em 1950, ocorreram as eleições presidenciais, onde Getúlio Vargas vem a candidato. E coincidiu também com o lançamento da televisão. Getúlio Vargas ganha as eleições com maioria dos votos. Na imagem à esquerda, vemos a foto oficial do 2º mandato de Getúlio Vargas. E na imagem à direita, Getúlio desfilando em carro aberto pelas ruas de Vitória e Espírito Santo em 1951. No 2º governo Vargas, a rivalidade entre nacionalistas e liberais se intensificou principalmente por conta da questão do refino e extração do petróleo no país. Os nacionalistas, que estavam alinhados a Vargas, defendiam que o refino e a extração fosse feito por uma indústria brasileira. Já os liberais defendiam que empresas estrangeiras como a Esso, a Texaco, que estavam estabelecidas no Brasil, fizessem esse tipo de trabalho. Esses políticos liberais formavam o grupo de oposição a Getúlio Vargas e estavam alinhados ao partido conhecido como UDN, a União Democrática Nacional. Utilizando-se da campanha com o slogan "O petróleo é nosso", a vitória coube aos nacionalistas e, em 1953, foi criada a Petrobras. Na primeira imagem, vemos o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado pelo governo federal em 1952, durante o 2º período do governo Vargas. Inicialmente constituía uma autarquia com o nome de BNDE. Na segunda imagem, vemos o slogan da Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., foi criada em 1953, também durante o 2º período do governo de Vargas. Durante o 2º governo Vargas, ele também adotou o trabalhismo, que era um tipo de política voltada para a aproximação e a comunicação com a classe trabalhadora. Ocorreu uma greve nesse momento do governo, até porque estava com grandes índices de inflação e os salários não acompanhavam o aumento dos produtos. Dessa forma, Getúlio Vargas nomeou João Goulart como ministro do Trabalho, que prometeu aumentar o salário mínimo em 100%. E isso causou uma grande insatisfação pela oposição e que acabou fazendo uma grande campanha de difamação do governo Vargas. Os liberais da UDN começaram
a lançar essa campanha difamatória contra Getúlio e exigir a renúncia de Jango do cargo de ministro do Trabalho, acusando-o de comunista. A situação se agravou quando o líder da UDN, Carlos Lacerda, sofreu um atentado à bala na Rua Toneleiro e o seu segurança, o major Rubens Vaz, acabou sendo assassinado. Quando descobriram que o chefe da guarda pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, estava envolvido com o crime, a situação piorou e se agravou mais ainda para o lado de Getúlio Vargas. Após o incidente, oficiais da aeronáutica começam com uma forte pressão para que Getúlio Vargas renunciasse. Dessa forma, com essa pressão toda, Getúlio Vargas escreve uma carta ao povo e logo depois matou-se. Nessa imagem vemos o Palácio do Catete, cuja função corresponde atualmente ao do Palácio do Planalto, em Brasília. Foi o local da morte de Getúlio Vargas. Hoje é a sede do Museu da República. Na imagem à esquerda, vemos a foto do pijama e o revólver usados na madrugada do suicídio e que fazem parte do acervo do Museu da República. Na imagem à direita, temos a réplica da Carta-Testamento de Getúlio Vargas. Após a morte de Getúlio, o general Lott conseguiu garantir as eleições presidenciais. E quem vence as eleições foi o presidente Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. JK conseguiu vencer as eleições com a proposta dos 50 anos em 5. Ou seja, ele fez uma propaganda de que o Brasil iria progredir 50 anos em 5. Ele adotou a política chamada como nacional desenvolvimentismo, onde houve um grande investimento nas empresas e indústrias no Brasil, sobretudo com a utilização de capitais estrangeiros. Em seu governo, propôs o plano de metas, ou seja, faria investimentos na área de energia, transporte, educação, alimentação e na indústria. Na imagem, vemos a posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República e de João Goulart como vice, em 1956. Em seu governo, também foi criada a cidade de Brasília para ser a sede do governo federal. E também foram feitos vários investimentos em indústrias de base, siderúrgicas. Foi desse momento que foi criado Furnas, a Companhia Vale do Rio Doce, entre outros tipos de investimentos também. Nesse slide, vemos os chamados candangos, os trabalhadores que foram os construtores de Brasília. Ao final do mandato de Juscelino Kubitschek, ocorreram as eleições presidenciais e quem venceu foi o candidato da UDN, Jânio Quadros. Ele prometia varrer a corrupção do país e quando assumiu o seu mandato, o Brasil estava passando por um momento muito complicado em termos de altos índices de inflação. Por isso, resolveu cortar os gastos, congelar salários. Essa medida desagradou em parte da população, porém, ele ficou bem visto pelo FMI, que era o Fundo Monetário Internacional. Nessa imagem, vemos Jânio com a vassoura na mão, símbolo utilizado na campanha política, dizendo que ia varrer a corrupção. O jingle da sua campanha continha o verso "Varre, varre, vassourinha". Porém, na política externa, Jânio Quadros desagradou principalmente essas alianças que ocorriam com os Estados Unidos. Por quê? Ele teve uma política bastante independente. Ele chegou até condecorar Che Guevara
e estabeleceu tentativas de reatar a confiança com a União Soviética. Nessa imagem, vemos Jânio Quadros condecorando Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, em 1961. Depois dessa homenagem a Che, os líderes do seu próprio partido, militares e civis, também articulados por Carlos Lacerda, começaram a acusar Jânio Quadros de comunista e começaram com uma campanha contra o seu governo. Por conta dessas pressões, Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, acaba surpreendendo e renuncia ao cargo de presidente da República. Quem passa a assumir é o seu vice, João Goulart. Só que João Goulart era da oposição. Naquela época, era permitido se eleger um candidato a presidente de uma chapa e o vice sendo de outro partido. Isso era perfeitamente comum. Mas, como Jango tinha sérios problemas com a UDN, começou uma campanha para tentar evitar a posse de Jango. Mas mesmo assim ele foi eleito e foi obrigado a aceitar governar sob um regime parlamentarista. Ou seja, ele teve os seus poderes enquanto chefe de Estado e de governo diminuídos. Apesar de ter aceitado o parlamentarismo, a Constituição previa a realização de um plebiscito, e foi isso que João Goulart fez. Consultou através de um plebiscito a população e o presidencialismo ganhou, com 80% dos votos. Como chefe de governo, Jango prometeu realizar as reformas de base: agrária, administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional. Com isso, buscava se aproximar das camadas populares e de setores das camadas médias favoráveis à mudança social. Na imagem à esquerda, vemos o presidente João Goulart à direita e o ministro da Reforma Administrativa Amaral Peixoto ao centro, por ocasião da entrega do projeto de reforma administrativa. Na imagem à direita, o comício da Central do Brasil favorável às reformas de base. Em resposta ao comício pelas reformas de base, autoridades civis e religiosas promoveram no centro da capital paulista uma gigantesca passeata contra as reformas de João Goulart, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nessa imagem, vemos manifestantes na Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 19 de março de 1964. Com o agravamento dessas disputas políticas e esses acontecimentos dos comícios e, além de tudo, ocorreu uma manifestação do Sindicato de Metalúrgicos, onde um grupo de fuzileiros foi enviados para prendê-los. Porém, esses fuzileiros acabaram se solidarizando com os sindicalistas e manifestantes e o governo não teve nenhum tipo de atitude e considerando essa situação como uma indisciplina militar. Dessa forma, os opositores a João Goulart acabaram articulando o golpe, que ficou conhecido, como golpe militar de 1964 e que instaurou uma ditadura civil-militar no país. Observe a imagem ao lado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma reação às reformas de base de Jango que pretendiam mais justiça social. Podemos dizer que esses manifestantes pertenciam a setores que apoiaram o golpe que instaurou a ditadura civil-militar em 1964? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixe de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!